Quem de fato entende a mensagem do Evangelho? Muitos pensam que entender é apenas com a mente e continuar seguindo a vida normalmente, mas Yahusha sempre ensinou aos seus discípulos que entender é praticar mesmo sem compreender. Os apóstolos, no momento que eram escolhidos, eles não entendiam quase nada do que Yahusha falava, mas mesmo assim Yahusha falava e praticava para eles fazerem o mesmo, e foi assim que eles entenderam. Mas nos dias de hoje, quem entende a mensagem do Evangelho? Ora, muitos ficam ouvindo falsos pregadores cheios de emocionalismo e sensacionalismo que pregam dizendo o quanto você é especial e valioso, enchendo o ego das pessoas, mas quem escolhe ouvir palavras de exortação sabendo que a palavra de exortação faz bem, pois o Evangelho não é para nós massagear, mas sim para nós confrontar, pois vai doer onde você está errando. Sua carne nunca vai querer se interessar pelas coisas do Pai Celestial, já que é na carne que habita o pecado, pois está no sangue, e então o seu espírito tem anseio por Yahweh, mas sua alma, onde está localizada suas emoções e personalidade, ela fica no meio entre a carne e o espírito, e nessa guerra vence o lado que estiver mais alimentado. Quando uma pessoa vive realizando seus desejos sem diferença nenhuma do seu comportamento para o comportamento dos que estão no mundo, então a alma se inclina para as coisas da carne, fazendo com que você não tenha interesse no Evangelho. Vai lhe proporcionando esquecimento, e com isso os demônios vão mandando pratos cheios em sua direção. Pratos que na verdade são ofertas para ver se você cair. Lhe mandam empregos, oportunidade de realizar algum sonho, alguma forma de obter reconhecimento humano, e quando você vai caindo nisso, vai ficando soberbo e sendo corrompido pelas trevas. Com isso o Espírito Santo não habitará em você, pois seu corpo estará sendo um templo sujo, e uma casa suja é a habitação de demônios, assim como você pode ler em Mateus capítulo 12 versículos do 43 ao 45, então você se perderá em ilusões e ficará cada vez mais vazio, isso porque vai estar perdendo a sua alma. Sim, quanto mais você se comportar como o mundo e se entrega aos prazeres que o mundo te oferece, então estará dando em troca a sua alma. Por isso você vê tanto no mundo pessoas vazias, sem ânimo e cegas por ganância, correndo atrás de coisas perecíveis e pensando que por ler um versículo e orar a mesma oração repetida pensam que estão agradando ao Pai, mas na verdade estão mortos. Em João capítulo 14 versículo 23, Yahusha falou que quem o ama obedecerá ao que ele ensinou, se não obedece é porque não ama. Irmãos, entendam, não dá para viver sua vontade e viver o Evangelho, é um ou outro. Portanto, se você não vive o Evangelho é porque não ama a Yahusha, e se não ama a Yahusha também não ama a Yahweh seu Pai, então está amando o mundo e o que há no mundo. Como alguém que está na carne entenderá as coisas do Espírito? Em João capítulo 3 versículo 6 diz que quem nasce da carne só pensa nas coisas da carne, e quem realmente nasceu do Espírito Santo vive por meio do Espírito Santo. Se você busca entender a mensagem do Evangelho mas não entende, é porque tem algo lhe atrapalhando, e cabe a você tirar isso, pois como pode entender algo espiritual arrastando bagagens que aprendeu no mundo? Os apóstolos não escolhiam se concordavam com uma parte e com outra não. A mensagem vai confrontar aquilo que você acha que sabe. A sua carne não vai ficar feliz em ouvir de renúncia, ouvir de viver na simplicidade, ouvir de não ouvir tal pregador, pois não é porque você acha que o pregador fulano é bonzinho que quer dizer que ele agrade o coração do Pai. Então cabe a você fazer renúncias, aceitar a que Yahusha não chama ninguém pela metade. Quando o Espírito Santo de Yahweh está em você, ele te faz lembrar de tudo que Yahusha ensinou, mesmo você só tendo ouvido uma vez na vida. Você falará de forma clara e convicta, com amor e anseio, tratando as ovelhas com zelo e amor. Mas quando você não está com o Espírito Santo, então você não aceita a mensagem e fica com rebeldia, mas o Espírito Santo, que é o próprio Yahweh, fica ao seu redor olhando cada atitude sua, palavra e pensamento, pois estará sendo julgado pelo próprio Pai Celestial pela forma que está escolhendo viver.
Entender é dar frutos. Se a semente caiu em você, então terá que germinar e dar bons frutos, pois aquela que não tiver bons frutos será cortada e jogada ao fogo. Em Mateus capítulo 7 do versículo 18 ao 26 explicará de forma clara. Se você viver segundo a carne, ou seja, em festas, bebedeiras, orgias, buscando seus sonhos terrenos e ouvindo falsos mestres, dará frutos ruins. Porém, se negar as ofertas do mundo, e lutar para cada dia seguir vivendo como Yahushua ensinou, então dará frutos bons e toda a mensagem do Evangelho será clara aos seus ouvidos. Irmãos, Evangelho não gera reconhecimento humano, pelo contrário, as pessoas odiarão você. Evangelho não é teologia. Não é bens e conforto. Evangelho não é ter milhares de irmãos em uma geração má e adúltera. Evangelho não é continuar a vida que sempre teve. Evangelho é esquecer tudo que o mundo ensinou, deixar seus sonhos e planos de lado para realizar apenas a vontade de Yahweh e ser justo mesmo sabendo que cairá diversas vezes tentando, mas enquanto seguir a Yahushua como ele ensinou, Yahweh te levantará todas as vezes. Aproveite enquanto a porta celestial está aberta, enquanto você pode procurar Yahweh e achá-lo, pois chegará dias em breve que muitos se arrependerão do tempo que perderam buscando ilusões. A cada segundo uma pessoa se liberta das ilusões do mundo e começa a seguir a Yahushua, enquanto milhares se apostatam da fé porque nunca entregaram seus corações verdadeiramente. Ouça um trecho do que Yahushua disse quando os discípulos perguntaram o porquê dele usar parábolas para falar com as pessoas. Ele disse, em Mateus capítulo 13 versículo 15 ao 17. Vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria. Mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem, e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Yahweh gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, para finalizar, irmãos, deem valor se conseguem entender e parem de agir como mortos. Sejam sal, tenham azeite, sejam recipientes novos, pois não há como seguir a Yahushua sendo velho recipiente. Não feche seus olhos para a luz, não deixe que sua carne lhe domine, e não desistam por mais aflições que tenham e por mais que seu próprio corpo queira caminhar. Ao contrário, clame a Yahweh e continue, pois valerá a pena tudo que passarmos pelo amor aos ensinamentos de Yahushua.